Agora sim. Olha, eu tenho gente deles que ainda fica a cheirar mais, mas assim não é problema. Ok, agora sim. Estão todos a ouvir bem? Alguém que diga alguma coisa, por favor. Sim, estamos no. Boa noite. Boa noite, Susana, obrigado. Vamos só dar aqui mais um minuto só para ver se entra mais alguém. E que é para depois começarmos então aqui a tirar as dúvidas que foram colocando durante o dia de hoje lá no grupo. Bom, então vamos lá começar. Antes de mais, obrigado mais uma vez por estarem aqui nesta mini aula, agora mesmo só para uma questão de tirar dúvidas. Mesmo durante hoje, aqui na aula, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem colocar, podem levantar a mão ou então escrever aqui no chat, mas eu acho que era engraçado vocês levantarem a mão e falarem também, haver aqui um bocadinho de interação que é mais porreiro, eu gosto mais, faz mais sentido haver aqui um bocadinho de interação com todas as pessoas. Eu vou partilhar aqui o ecrã em que eu vou mostrar as perguntas e assim é mais fácil, que assim nós conseguimos visualizar a pergunta todos. E eu vou tirando as dúvidas à medida que vou passando a cada pergunta, está bem? Eu vou usar este quadro que está aqui atrás de mim como apoio. Eu já deixei aqui um pormenor, eu não sei se vocês conseguem todos ver bem ou não, mas eu deixei aqui este pormenor já para responder a uma das perguntas que lá estava no grupo, porque assim é mais fácil para mim tirar já essa dúvida. Vou então aqui partilhar aqui, acho que é esta, ok, e pronto. Eu acho que vocês estão todos a ver aqui as questões. Ok. Vamos aqui começar logo pela primeira. Diz aqui, bom dia. É vantajoso colocar na bancada da cozinha e na parede o mesmo tipo de pedra? E quais são as melhores pedras para esse efeito? Isto é chamado Waka Splash. Deixem-me só tentar tirar aqui o som. Dê-me só um segundo. Moura, podes tirar o som das pessoas, por favor? Se consegues tirar o som das pessoas, se faz favor. Ok, já todos tiraram. Pronto, perfeito. Desculpem lá. Então pronto, relativamente a esta primeira pergunta, esta que está aqui, da bancada da cozinha, isso eu acho que é tudo uma questão de gosto. Não há nada, não há nenhuma regra que dite o que é que deve ser colocado ou deixar de ser colocado, ok? Deve ser colocado uma proteção, sim, por menos principalmente na zona do lava-louça ou então na zona da confecção, na zona da placa, por uma questão de higiene, não é? Porque nós estamos a lavar a louça, salpica água por todo o lado. Se tiver só estuque, também pode ter, desde que, perdão, peço desculpa, desde que tenha uma proteção essa parede, ou seja, com uma pintura, tipo uma Sinacril, que é uma pintura lavável, ou seja, nós podemos passar o pano vezes sem conta e a tinta não sai fora. Portanto, isto é uma questão de gosto. Relativamente a que tipo de pedra, eu sou muito fã de pedra natural, porque acho que a pedra natural tem uma durabilidade muito maior relativamente a uma pedra artificial. No entanto, é ligeiramente mais frágil
tendo a mesma espessura que as pedras artificiais. As pedras artificiais conseguem ter 2 centímetros de espessura, enquanto uma pedra natural não, fica muito frágil se for. Entende? Em termos de durabilidade, por exemplo, não sei se é de conhecimento vosso, se vocês colocarem uma panela a ferver em cima de uma pedra artificial, provavelmente ela vai manchar a pedra. E então, eu defendo muito colocarem uma pedra natural na bancada e se quiserem continuar com o mesmo revestimento, ok, que seja, mas pode ser o revestimento da parede, pode ser um revestimento cerâmico, pode ser vidro, ok? Já colocámos vidro também fica muito bem. Portanto, independentemente de seja qual for o revestimento para a parede, não, desde que haja nestas zonas onde eu disse, está tudo ok, ok? Pronto. Relativamente aqui agora a esta segunda pergunta, tem a ver com o extra bloco, em vez de bloco térmico mais capoto. Opinião sobre isto, vantagens e desvantagens e diferença de preços. Pronto. Antes de mais, eu vou interromper aqui novamente a partilha e vou partilhar aqui uma imagem que é para vocês perceberem o que é um extra bloco. Eu não sei se os participantes podem ver agora a sua tela. Ok, mas não é isto que eu quero mostrar isto. Ok, pronto. Isto é um extra bloco. Isto no fundo é um bloco que tem pela parte interior e depois tem um isolamento térmico e depois a seguir tem uma forra do mesmo material do bloco térmico. Pronto. Isto é bem mais caro do que um bloco térmico normal, ok? Apesar de ter aqui já o XPS, já tem o isolamento térmico, isto quer dizer que já não precisa de levar capote, ok? Em termos de preço, provavelmente deve ser uma solução mais económica. No entanto, iremos ter pontes térmicas com isto. Porque não há uma continuidade do isolamento térmico. Okay? Não vejo grande vantagem. Eu continuo a defender que o capote, o ETICS, é o melhor isolamento térmico que existe no mercado. Porque já dei muitos exemplos sobre isto. Imaginem o que é vocês meterem um cobertor em cima da vossa casa, não é? Um cobertor, né? Por assim dizer, mas é um cobertor por cima da vossa casa e a vossa casa fica totalmente isolada termicamente. Ou seja, não existe nenhum ponto, não existe pontes térmicas neste tipo de sistema e isso ajuda bastante. Pronto, relativamente a este bloco, eu nunca experimentei, eu nunca cheguei. Isto também é relativamente recente, não tem muitos anos. E em termos de custo, provavelmente, pela experiência que tenho, provavelmente é capaz de ficar um tanto ou nada mais barato. Agora, eu não sei qual é que é o valor unitário de cada bloco, mas deduzo que não seja claro, porque não seja barato, porque o bloco térmico já é caro, quanto mais um bloco térmico com XPS e tudo mais. E para além de que não deve ser fácil trabalhar com isto, ok? Pelo peso e pela sua dimensão. Outra situação há uma grande tendência, quando são colocados blocos, a argamassa é colocada em todo isto. Quando se coloca uma argamassa aqui, vai cortar toda a caixa de ar, estes rasgozinhos que nós temos aqui, estes buracos são as caixas de ar. Então, quando há este tipo de bloco, os locais onde deve ser colocado massa é aqui e aqui, só, única e exclusivamente, ok? Isto para quê? Que é para a massa não cair aqui para dentro e não fechar as caixas de ar. Pronto, relativamente aqui a esta questão, é isto. Não vejo grande vantagem em termos de diferença de preço. Deduzo que seja ligeiramente mais barato, mas continuo a defender que o bloco térmico mais capoto é a solução ideal. Não, aliás, para mim a solução ideal são 2 paredes de alvenaria de tijolo simples, de tijolo duplo, ou seja, mas tijolo normal, com uma caixa de ar entre os 2 tijolos de 3 centímetros e depois o capoto por fora. Isto é o que eu acho que é o ideal. Okay? E porque é que eu defendo esta teoria? 2 situações. A caixa de ar é contínua, não há uma interrupção da caixa de ar, ou seja, todo o calor ou frio que possa passar pelo isolamento vai se dissipar nessa caixa de ar. Não há uma destruição dessa caixa de ar, ou seja, quando tivermos a abrir roços, nós vamos partir o tijolo de dentro e então não há destruição da caixa de ar. E por último, se houver algum ponto que por alguma razão fique frágil e permita a entrada de água ou umidade,
ela vai entrar no primeiro bloco e depois ainda tem que passar pela caixa de ar e só depois é que encontra o outro tijolo. Portanto, continuo a defender isto. No entanto, é aconselhável na caixa de ar colocar-se uma respiração, ou seja, colocar uns pequeninos tubos na parte de cima e na parte de baixo. Para quê? Para haver uma saída e entrada de ar daquele espaço. E isso dissipa bastante o calor e o frio nesses momentos, ok? Pronto. Vamos passando aqui para a próxima. Entre as opções de telhado de sanduíche ou telhado cerâmico, qual o recomendado com base no isolamento térmico e preço? A chapa sanduíche é bastante cara. Tudo o que seja uma chapa sanduíche acima dos 3, 4 centímetros é muito caro. Para além disso, muitas das vezes não há estoque, tem que se mandar produzir. E mandar a produção, por vezes, requer uma quantidade mínima de produção. Ok? É uma excelente solução, a chapa sanduíche. Porquê? Porque a primeira coisa que o sol ou o frio encontram é o isolamento térmico. Ok? Portanto, é uma excelente opção. Isto depois também tem a ver com o que... qual é que é o ambiente ou como é que está a remodelação, não é? Se estivermos num bairro ou numa zona urbanística em que o tradicional seja a telha cerâmica e tudo mais, ter uma chapa sanduíche, apesar de haver uma a imitar a telha, fica estranho. A gente nota logo a diferença uma da outra e fica estranho. No entanto, na questão, como é uma remodelação de telhado de moradia, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, se vamos remodelar o telhado, então quer dizer que vamos tirar a telha fora. Eu gosto mais de uma telha, por duas questões. Vai criar uma caixa de ar, ok? Entre a telha, o ripado e o isolamento térmico, vai criar ali uma mini caixa de ar. E essa caixa de ar ajuda bastante a dissipar um bocado o calor. Para além disso, em termos de aspecto, eu acho que fica melhor. Uma vez que vamos remodelar a cobertura, então coloca-se o isolamento térmico logo após a telha e ficamos com o processo muito bem garantido. Este isolamento térmico, no mínimo, para coberturas, no mínimo, tem que ser 8. Se vocês virem alguma situação em que só colocam 6 ou inferior, atenção. Vocês vão ter um espaço, provavelmente vai estar muito calor no inverno, no verão e muito frio no inverno. É preciso ter muita atenção a esse pormenor, porque um isolamento inferior a 8 não vai garantir uma boa eficiência térmica no processo, ok? Vou abrir aqui, aproveitar para abrir depois aqui o chat. Vou colocar aqui, a ver se isto cabe aqui tudo. Ok. Ok. Vou continuar aqui com as perguntas e depois vou passar para o chat, se calhar é melhor, é para não confundir. Pronto. Agora aqui a pergunta do Nuno. Cobertura tradicional versus cobertura invertida. Antes de mais, antes de passar para a explicação, o que é uma cobertura tradicional, o que é uma cobertura invertida? Uma cobertura tradicional, no fundo, é uma cobertura que é não acessível, ok? E que tem o isolamento térmico antes da impermeabilização. A cobertura invertida, como diz, o que tem isso em inverso. O que tem em inverso é, primeiro é a impermeabilização e depois é que é o isolamento térmico. Ok? Pronto, é esta a diferença entre uma cobertura tradicional e uma cobertura invertida. Como evitar pontes térmicas na cobertura invertida nos dias de chuva? Nos dias de chuva ou nos dias de sol? É exatamente igual. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aqui esta imagem, ok? Mas no fundo, o que nós temos aqui a preto está muito longe. Então eu vou tentar aproximar. Conseguem ver melhor? Bom, peraí, eu vou interromper aqui para vocês ver se conseguem ver bem. Conseguem ver bem agora? Pronto. Ok, eu vou chegar um bocadinho para aqui. Pronto. Esta parte está aqui a preto é a estrutura da casa, imaginem. Isto é a estrutura da casa. O que está a seguir é a impermeabilização, é o vermelho. Atenção, isto eu não me esqueci de nada.
porque antes disto ainda leva aqui a batomilha de regularização, ok? Aqui neste pontinho. Mas para isto que estamos a falar não é relevante. Pronto. Isto para uma cobertura invertida, como é que se elimina uma ponte térmica, ok? E esta é a única solução que eu acho que é execuível, ok? Então pronto, nós temos aqui a estrutura, ok? Isto é a laje da cobertura e isto é, a gente chama-lhe o corta-fogo, ou platibanda, ou como vocês quiserem chamar, pronto. E depois a vermelho, nós temos aqui a vermelho, é a impermeabilização, ou seja, e nós aconselhamos que seja com tela. Esta impermeabilização tem que vir até aqui acima, à cortina. Isto para quê? Para não haver nenhum problema de infiltrações, ok? Pronto. Depois, como é que nós vamos fazer a eliminação das pontes térmicas? É colocar o isolamento por fora, por toda a platibanda. Mesmo sendo isto um elemento todo externo, isolarmos isto quer dizer que isto não vai aquecer, porque está tudo protegido. E ao não aquecer, melhora a inércia da casa. Pronto. E então, isto, a azul, é o isolamento térmico em capoto. Ok? Depois, isto, a azul, aqui por cima da laje, pode ser o XPS, que é assente em cima da impermeabilização, ok? Podemos pôr aqui outra coisa para além disto, que estava a haver uma discussão lá no grupo, e a gente já lá vai, relativamente à tela pitonada, e eu já vou explicar para que é que serve a tela pitonada quando lá chegarmos a essa pergunta. Pronto, mas no fundo, isto elimina por completo as pontes térmicas, ok? Isto quer dizer que não há nenhum ponto, uma ponte térmica é uma linha ou um plano, por isso é que há pontes térmicas planas e pontes térmicas lineares, em que o calor ou o frio entrem dentro de casa, ok? E assim não entram. A primeira coisa que o sol ou o frio, o calor ou o frio encontram é o isolamento térmico. E aí fica resolvido esta situação, ok? Ficaram esclarecidos? Alguém tem dúvidas? Está tudo? Boa. Já vou estragar. Assim. Bom, então vou partilhar aqui novamente a nossa tela, que é para vir aqui ao chat. Ok. Bom. Onde é que nós íamos? Íamos esta pergunta aqui. Continuar. Na cobertura tradicional, como evitar o fissuramento da batomilha que fica por cima do XPS para evitar que a tela de impermeabilização rasgue o porquê das infiltrações. Ok. Então vou voltar ao quadro. Tem que ser. Porque senão não vou conseguir explicar. Eu vou apagar esta parte para vocês perceberem. Então, vamos lá fazer a nossa estrutura outra vez, ok? Isto é a estrutura. Depois é feita, é feita a batomilha de regularização, em que é colocado pendente, ok? Depois é colocado o isolamento térmico. Eu vou isolar o isolamento térmico. Okay. Isolamento térmico. E depois temos a impermeabilização. Okay. Pronto. Isto é a cobertura tradicional. Se ela for acessível, ou seja, nós conseguimos transitar em cima dela, ok? Nós teremos, para proteger isto, nós temos que colocar uma outra batomilha, porque senão esta tela é uma tela normal, e se for tela de xisto, ela tem que receber alguma coisa para depois receber o acabamento. Vou-vos dar o exemplo. Vocês têm na vossa cobertura, a vossa cobertura é acessível, dá para fazer um terraço acessível em que vocês podem ir lá ver a passagem de ano, no final do ano, que é a única vez que vocês lá vão. É um tema que eu também defendo muito, que é quando metem o acesso à cobertura, as pessoas raramente lá vão, só vão uma vez por ano, é muito raro. Por menos dos conhecimentos que eu tenho, das coberturas que eu tenho feito assim, é muito raro lá irem. Pronto.
Então, a seguir a isto, vocês vão ter que fazer uma nova impermeabilização. Ok? E o que o Nuno estava a perguntar é, uma vez que desculpem, a seguir à impermeabilização, temos que fazer uma nova batemilha para endireitar, que é para depois receber o cerâmico. E o cerâmico fica aqui. Okay? Pronto. O que está a acontecer é que nós temos uma batemilha em cima de um isolamento térmico. Ou seja, nós temos uma massa em cima de uma coisa mole. Ok? Isto é muito difícil de contornar. Ok? Se vocês têm esta solução, é muito difícil de contornar. Como é que vocês tentam para que esta batemilha não fendilhe? Ok? Existe uma rede, que é a rede de fibra de vidro, ou então existe mesmo umas redes próprias para batemilhas na cobertura. São umas malhas, assim, uma rede muito fininha, ela faz assim umas malhazinhas, ok? Em que vocês colocam dentro da batemilha. Isso faz com que a batemilha ganhe elasticidade e então não fendilhe. Para além de que, depois de fazerem a batemilha, é aconselhável vocês colocarem um impermeabilizante líquido. Seja tela líquida ou seja mesmo um bicomponente, porque depois aquilo vai levar cerâmica em cima e fica protegido contra os raios ultravioleta. Portanto, a solução que vocês têm para a batomilha não fendilhar é isto. Colocam-lhe uma rede de fibra de vidro ou então existe uma malha própria para batomilhas, para coberturas, que ajuda a não fendilhar a batomilha, ok? E acho que é isto. Vou partilhar aqui novamente a tela, para irmos aqui às perguntas. Ok. Pronto. Agora vamos aqui à pergunta da Clarinda Monteiro. Okay. Cobertura plana com claraboias de abrir. Que cuidados ter para evitar condensação e infiltrações? Qual é a manutenção recomendada? Okay. Eu vou partilhar novamente a tela, que é muito mais fácil para mim explicar-vos assim por desenho, e eu acho que também para vocês, para visualizarem tudo, é mais fácil. Sinto um autêntico professor. Imaginem, isto é a cobertura, ok? Isto é a cobertura. E aqui temos o buraco. Eu, quando estou a desenhar isto imaginem que é um corte. Imaginem uma laje e vocês cortam a laje e nós estamos a ver na lateralidade a laje, ok? Chama-se um corte. Pronto. Isto é a laje, ok? E isto é a laje. Ok? E aqui é a claraboia, onde está o sol aqui em cima e vai iluminar para aqui. Como é que vocês devem fazer a claraboia? Aqui devem fazer, à volta do buraco da claraboia, o que a gente chama meio fio. Ok? No fundo é fazer com os tijolos, assim, à volta, ou então até fazem com a própria estrutura na altura quando estão a fazer a estrutura. Também pode ser feito em betão, ok? Pronto. Fazem isto. A impermeabilização há de vir para aqui, há de fazer isto assim, ok? E depois há de ter o acabamento ou não, isso depois dependendo do tipo de cobertura que é, se é acessível ou não. E aqui, o que é que vocês vão fazer? Arranjar uma claraboia que não seja plana, ok? Ela pode ser plana, mas tem que ter uma inclinação e que o tamanho do vidro seja maior do que o buraco. E do que isto. Ou seja, a claraboia deve fazer, a que eu aconselho são as redondas, assim, são ovais. Porquê? Porque as ovais têm outra parte muito boa, que é, ajudam muito a trazer luz natural. Em qualquer parte do dia, ela consegue captar a luz e traz luz natural para dentro do espaço. Portanto, no fundo, há de ser uma coisa assim, assim, e a campânula há de fazer uma coisa assim. Ok? Pronto. Há de ser uma coisa parecida com esta. Ok? Isto faz com que, em termos de infiltrações, não haja, a menos que o vidro se parta, mas aí nada a fazer, ok? O vidro ou o acrílico. Pronto. Em termos de condensação, isso é fácil. Das duas, uma, ou coloco uma grelha autorregulável aqui, nesta lateral, aqui, em que colocam aqui uma grelhazinha, e o ar entra e sai conforme a pressão atmosférica de dentro e de fora da casa, ou seja, por isso é que elas são autorreguláveis, ok? Ou então deixam um pequenino espaço
aqui, entre as duas, neste bocadinho aqui. Uma coisa muito pequenininha, o suficiente para o ar conseguir circular, mas também que não seja grande o suficiente para arrefecer-vos a casa ou aquecer-vos a casa. Ok? Porque o que é que eu aconselho também? Sempre que possível, sempre que consigam, coloquem um blackout automatizado aqui nesta zona. Isto porque vai-vos ajudar bastante a que o espaço não aqueça. Está bem? Nos dias de mais calor, ajuda-vos a que vocês não tenham aqui uma entrada. Se for uma claraboia inclinada, pá, que seja nesta posição ou noutra, mas de maneira que a chuva, quando caia, ela nunca fique em cima, nunca seja totalmente plana. Porque se estiver plano, a água vai ficar em cima do vidro ou do acrílico e aumenta a probabilidade de termos infiltrações. Portanto, a melhor forma de executar uma claraboia, no nosso ver, é assim, ok? Interromper, ok. Aqui partilhar outra vez a tela. Bom, então, Henrique, vou só partilhar este momento para... ok, esta parte já li, ok. Esta parte também não... ok, para ele dar incentivo, porque a parte de licenciamento dele demorou bastante tempo. A segunda parte da pergunta está aqui, ok. O Henrique Martins diz assim: não percebi exatamente ainda porque é que a casa no primeiro ano será mais quente. Gostava de perceber melhor o fenómeno. A casa no verão, no primeiro verão não é mais quente. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi para permanecerem sem aquecimentos ou arrefecimentos durante um ano. Porque é durante esse ano que a casa vai ganhar a temperatura ideal para vocês habitarem. Ok? Há uma coisa que se chama inércia. A inércia é a capacidade de libertar e receber que a estrutura tem da casa, ou que a massa tem da casa. Quanto maior for a massa da casa, melhor é a inércia da casa. Ok? Porquê? Eu vou-vos explicar. Se vocês tiverem muitas janelas na vossa casa, se vocês ligarem o ar-condicionado, provavelmente o frio que vocês vão arrefecer o espaço vai se libertar muito mais rápido. Porquê? Porque a inércia da casa é relativamente baixa, porque tem muitas janelas. A massa que existe é pouca. Se vocês tiverem poucas janelas e se tiverem umas paredes bastante espessas, quer dizer que a inércia da casa é boa. Porquê? Porque ela tem uma capacidade muito boa de conservar o frio e de libertar o calor. E vice-versa. Ou de conservar o calor e de libertar o frio. Okay? Então, é por isso é que eu aconselho, por menos no primeiro ano, a não colocarem aquecimento e arrefecimento. Porque quando a habitação, isso especialmente se for com ETICS, a habitação quando tiver com a temperatura sempre amena, e posso-vos garantir que há casas com capoto que no verão podem estar quase 40 graus lá fora e a temperatura da casa está nos 20 e pouco, ok? E sem aquecimento e sem arrefecimento, neste caso arrefecimento porque é no verão, garanto-vos a vocês que isto acontece, ok? Agora tem que se fazer um sacrifício de um ano. Porquê? Porque, imaginemos, vocês terminam a casa no inverno. Os primeiros momentos, os primeiros dias na casa vai ser um gelo gigante. Porquê? Porque a matéria está toda fria. Ou seja, a casa nunca esteve fechada, os tempos que está fechada é só durante a noite, porque durante o dia esteve sempre aberta porque há obras, e no verão é exatamente a mesma coisa. A matéria está muito quente e então ela tem que se libertar. E para ela se libertar vai demorar algum tempo, e por isso é que eu recomendo que seja um ano, em que um ano de inverno e um ano com o verão. Ok? Pronto. Está respondido esta. Agora vamos passar à próxima. No meu caso, a casa será cobertura plana. O arquiteto mencionou, ok, de ser cobertura plana e ajardinada. Fizemos maquetes e obviamente ficámos agradados. Com suicídio é a ideia. Bom, cobertura ajardinada. Primeiro, ela é acessível ou não? A cobertura. Se não for acessível, ou seja, se... desculpem. Tenho aqui a chefe a dizer, olha, lê com atenção, e com razão. O arquiteto, ok, a cobertura será plana. Não, espera aí.
A cobertura será acessível através de uma mezanine. Ok. Então não é acessível. Se ela é através do mezanine, agora, o mezanine está no piso de baixo ou está no mesmo piso? Ou seja, eu subo para cima, eu subo para o mezanine e depois do mezanine é que vou para lá? Se for assim, se ela é acessível, ok, colocar uma cobertura, uma cobertura ajardinada, está tudo bem, não há problema nenhum. Tem é que ser muito bem impermeabilizado, ok? Porque quando nós temos um jardim, a água está lá sempre, o ano inteiro. Porque, ou pela rega, porque nós regamos, ou então pelo inverno, porque temos lá terra e a água mantém-se lá sempre. Portanto, é preciso ter muito cuidado, as floreiras ser muito bem impermeabilizadas, sempre com tela e colocar drenos para que a água consiga sair dali para fora. Para já, porque se não se mantém, se mantém-se lá muito tempo, vai estragar a plantação. Segundo, tem uma maior probabilidade de ter problemas de infiltrações. Okay? Eu não acho que seja suicida. Para mim, não vejo problema nenhum, desde que a impermeabilização fique bem feita. Okay? Terceira pergunta do Henrique, acho eu. Exatamente, Henrique. Bomba de calor única, AQS, mais piso radiante, ou optar por um sistema individual? Pronto. Nas aulas já falámos sobre isso. Eu sou apologista que nós devemos individualizar os sistemas, para que quando existe um problema de um, não existe um problema do outro. Para além daqui, uma bomba de calor unitária, ela vai sempre dar vantagem e primazia ao AQS, ou seja, ao aquecimento das águas sanitárias, ok? E o seu dimensionamento tem que ser diferente. Temos de dimensionar uma coisa com mais capacidade, que tenha capacidade de aquecer a água e ao mesmo tempo fornecer o piso radiante. Mas se por alguma situação o AQS está a precisar de muito aquecimento, ok, ele vai desligar o piso radiante e vai só dar primazia. Portanto, separem as águas, porque o valor que vocês poupam relativamente a uma bomba de calor só para o piso radiante, com o que sobra, se fosse uma bomba de calor para os dois sistemas, com o que sobra vocês conseguem comprar uma bomba de calor integrada, lá está, era a palavra que me faltava no outro dia, uma bomba de calor integrada, em que no fundo é um depósito, e tem a bomba de calor aqui em cima. Pronto. E ele aquece a água dentro. E isto gasta quase o mesmo que o frigorífico. É o que eu tenho em minha casa e resulta bastante bem. Nós somos 5, felizmente vem mais um a caminho, nós vamos ser 6, e a nossa bomba de calor dá bem para nós tomarmos todos banho. Só quando as meninas vão tomar banho é que custa mais. É que aquela água assim desaparece muito rápido. Mas pronto, mas faz parte. Se eu tiveria muito rápido, vocês intervenham, levantem a mão, digam, gritem, está bem? Se eu tiveria muito rápido com estas coisas todas, eu ganho o balanço e isto é sempre a está bem? Bom, relativamente a alguém que tem o microfone ligado, não sei porquê, se tiverem, por favor, desliguem. O João mandou-me estas fotografias e isto, no fundo, é um sótão de uma casa já existente, em que, pelo que eu percebi, não tem nenhum isolamento térmico e logo a seguir à estrutura foi feito o estuque na cobertura, pronto, pela parte interior. E o que ele me pergunta é o que fazer neste sótão para ter um bom isolamento térmico. De notar que a placa de betão tem algumas rachas. Deve ter uma menor espessura possível para não roubar muito pé direito e as claraboias são de vidro simples e ferro. Pronto. Primeira coisa, mudar as claraboias. Ok? Se é de vidro simples, isso é como se não tivesse nada. A única coisa que aquilo evita é que a água entre lá dentro e traz luz. Portanto, se tiver possibilidades de trocar as claraboias, perfeito, ok? Segundo, se houver possibilidade de colocar o isolamento térmico por cima desta estrutura, perfeito. Ou seja, no fundo é levantar a telha, colocar o isolamento térmico e depois voltar a pôr a telha. Se houver essa possibilidade, perfeito. Se não houver essa possibilidade, não tem outra hipótese. É melhor ter isolamento por dentro do que não ter. Então coloca o isolamento térmico por dentro, e aqui pode ser lã de rocha, pode ser XPS, pode ser o que vocês quiserem, nesta cobertura, porque colocar XPS é muito fácil, é só chegar ali, colar o XPS e depois fazer-lhe um teto falso, ok? Porque não tem outra solução. Qual é o problema disto?
vai-vos roubar para aí por menos 12 a 15 centímetros de altura em todo o teto para poder colocar o isolamento térmico. Mas substituam, vocês até podem fazer o isolamento térmico em toda a cobertura, vai melhorar bastante, claro que sim. No entanto, vocês têm uma grande entrada, que é as claraboias com vidro simples, ainda por cima. E isso é uma entrada de calor e de frio gigante. Portanto, é esta a solução que eu proponho, está bem? A Jéssica diz, para piscina, melhor tela, pastilha ou cerâmica? Qual a melhor relação qualidade-preço? Ok. Esta pergunta. Qualidade-preço. Tela. Ok? A tela dura uma vida. Se for seja com água salgada, seja com cloro. E reduz imenso a probabilidade de fuga. Ok? Em que haja probabilidade de fuga durante a utilização e tudo mais. Já há uma panóplia de telas, vocês podem, convido-vos a visitar ou a consultarem a Diving Pool, que é a nossa fornecedora de piscinas, e que nos faz muitas vezes as piscinas em tela. Aliás, as últimas piscinas que temos feito é tudo em tela. Já tem montes de acabamentos bastante engraçados. Portanto, eu acho que a melhor solução, em termos de preço-qualidade, é a tela. Ok? Em termos de acabamento, o que é que eu gosto mais? É o cerâmico, mas é uma questão mesmo estética, que eu pessoalmente gosto. Mas isso tem a ver com o gosto pessoal. Não tem a ver absolutamente com mais nada. E depois também tem a ver com o tipo de piscina que é. Se for uma piscina de transbordo, aí já tem que ser cerâmico, não pode ser com tela. Pelo menos eu com tela nunca vi. Se for uma normal, tudo bem. O que é uma piscina de transbordo? Uma piscina de transbordo é quando vocês olham e veem água em todo lado. É como a água saltasse fora da piscina. Por isso é que é piscina de transbordo. Aí só se for em cerâmico. Para ser em cerâmico tem que ter uma boa impermeabilização e, por norma, essas impermeabilizações são certificadas, ok? Quem faz essa impermeabilização, vocês podem exigir o certificado de impermeabilização, porque isso tem que ser com produtos certificados e tudo mais, e tem vários passos, tem muitos trabalhos, principalmente nos injetores que têm que ser feitos, e é preciso terem atenção a isso, porque aí é um problema que, se vocês o tiverem, é muito, muito difícil de resolver, ok? Numa piscina de pastilha ou de cerâmico, se há alguma fuga, é muito difícil de resolver, ok? Há muitos produtos que depois podes, mas é produtos que resolvem num período de tempo, mas depois voltam, por norma, volta, está bem? Pronto. Segunda pergunta, melhor base de duche em separado do restante pavimento ou em duche italiano? Existe uma diferença de preço significativa? E lá está, muitas perguntas têm a ver com gostos pessoais, ok? Porque nós conseguimos ter o típico duche italiano, mas com a base ao mesmo nível do pavimento, ok? No fundo, o que é o duche italiano? É o cerâmico da casa de banho toda a ser contínuo, inclusive na zona do duche, não haver nenhum degrau, nenhum desnível, e a única coisa que existe no duche é um ralo para onde vai a água. Tem que ter uma muito boa impermeabilização, tem que ter uma caleira. Essas caleiras e ralos, por norma, são bastante caros, ok? Até são quase tão caros como uma base de duche. A impermeabilização tem que ser sempre feita, pelo menos eu aconselho, seja com base de duche ou sem ela, ou com duche italiano, ou mesmo uma base de duche. Deve sempre fazer uma impermeabilização das casas de banho, ok? E a impermeabilização da casa de banho deve ser na zona do duche até pelo menos 2 metros de altura, e em todo o pavimento da casa de banho, desdobrando 30 centímetros da parede em toda a casa de banho, ok? Relativamente a significativo preço, eu acho que não há, porque um não tem mão de obra, no outro tem material, portanto, relativamente aos dois não vejo assim grande diferença de preço, a menos que nós escolhemos uma caleira muito cara, ou uma caleira, por exemplo, há aquelas caleiras de duche em que nós conseguimos meter o revestimento igual que está no pavimento por cima da grelha, e isso aí já vamos para preços um bocadinho mais elevados, e aí é muito mais caro do que uma base de duche, ok? Terceira pergunta, já alguma vez colocaram epóxido, mas com efeito mate, como pavimento principal de uma moradia? Qual é a experiência? Risca muito. Confesso que nunca coloquei epóxido dentro de uma moradia, ok? Há sempre uma grande probabilidade de fendilhar. O epóxido, tudo o que é pavimentos contínuos, que não tenham interrupção, é como o microcimento.
O microcimento é lindíssimo, é impermeável ainda por cima, só que depois tem este problema de fendilhação quando é uma grande base, ok? Portanto, todos os materiais que têm uma grande continuidade, inclusivamente os pavimentos flutuantes, tudo o que tem uma grande continuidade pode ter problemas nos pisos flutuantes, é o barulho, ok? E pode levantar. Nos pavimentos contínuos, é isto, é a fissuração. É muito difícil não garantir que um pavimento não fissure, quando há uma grande continuidade. A menos que vocês consigam fazer uma interrupção desse pavimento na zona das portas, ou numa transição de um espaço para o outro, ou num sítio estratégico para que não se veja a junta, mas é muito difícil. Quanto ao riscar, eu acho que isto é como tudo. É a forma como nós utilizamos os espaços. É a mesma coisa que nós temos um pavimento flutuante, não é? Por norma, nós não andamos calçados em casa, ou se andamos, não devíamos, para tentar garantir uma maior durabilidade dos materiais. E até por uma questão de higiene. Agora, a utilização dele depois também depende da resistência dos próprios materiais, não é? Porque imaginem, o epóxi é usado nos estacionamentos, portanto, onde há carros e onde há muito trânsito, e vocês vão a qualquer hospital, vão a qualquer estacionamento de um centro comercial, vocês veem o desgaste que aquilo tem, leva ali com centenas de carros diários e aquilo aguenta-se anos e anos e anos sem levar uma pintura. Portanto, é tudo uma questão de gosto e de preço, porque o epóxi é uma solução bastante cara, ok? Passando aqui para a pergunta da Susana. Viva, boa tarde. Em projeto temos tela asfáltica, XPS, seixo rolado. Ok. Eu esta já respondi durante o dia, ok? E no fundo é aquilo que nós estávamos a dizer. Pronto. O que a Susana estava a perguntar é que, ou seja, no projeto dela, ela tem a tela asfáltica, a seguir tem o isolamento térmico e depois tem o seixo rolado, ok? Isto quer dizer que a cobertura não é acessível, ok? Pronto, entretanto aqui o Manuel foi dando uma ajuda relativamente à batomilha e com razão, perguntou-lhe se não tinha batomilha de regularização, mas a batomilha de regularização deve ser a primeira coisa a ser feita porque é ela que vai criar as pendentes, ok? As pendentes para a zona de escoamento. Só depois é que se coloca estes três passos que a Susana estava a falar. Pronto. Depois, no continuar desta conversa, eu puxei aqui esta questão da tela pitonada. E porquê é que eu gosto de pôr tela pitonada neste tipo de coberturas? Vou-vos explicar aqui rapidamente. Já sujou tudo. Bom, tá bom. Vou deixar de partilhar aqui novamente, ok? Pronto. Nós temos... olha, agora tempo perdido. Aqui temos a cobertura, ok? Temos aqui a estrutura, ok? E depois metemos a tela pitonada e a tela pitonada metemos com os pitões virados para cima. Ou seja, aquilo vai ficar assim com os pitões virados para cima, ok? E depois é metido o isolamento térmico, as placas do isolamento térmico, aqui assim. Okay? Pronto. O que é que isto faz? Quando a água cai, isto depois leva a tal manta, leva aqui a manta geotêxtil e leva o seixo rolado. Okay? Leva aqui o seixo rolado, aqui em cima. Por favor, em vez de colocarem seixo rolado, troquem por birita vulcânica. Porque é muito mais leve. O seixo rolado para mim não faz sentido nenhum. Okay? Porquê? Porque vocês vão estar a meter toneladas de peso em cima de uma cobertura em que a cobertura vai estar sempre em fadiga. Okay? Imaginem que é vocês estarem sempre com um peso de 10 kg em cima dos ombros uma vida inteira. É 10 kg a mais que vocês têm, sem necessidade nenhuma. E isso causa ao longo do tempo fadiga. Okay? E então não coloquem, metam brita vulcânica, ou então metam tela de xisto, ok? Ou lajetas, em que as lajetas já têm o isolamento térmico incluído e ficam muito mais bem servidos e o peso não é tanto como o seixo rolado, ok? Pronto. Continuando. O que é que vai fazer a tela pitonada? A tela pitonada vai fazer com que a água consiga circular aqui
facilmente. Ok? Se não tivessem, imaginem, vocês tinham o isolamento térmico em cima. Então quer dizer que vocês tinham uma linha só para a água passar, mas a água ia passar com dificuldade. Então se vocês colocarem aqui a tela apitonada, a água escoa muito mais facilmente. E isto faz com que não emposse e não tenham água por baixo do isolamento térmico, porque a água vai sempre toda embora. Ok? É só por isto que eu aconselho a colocar. Não é obrigatório, não. Eu sei que não. Mas aconselho a colocar, porque a tela apitonada é uma coisa bastante barata. Portanto, não é isso que vai encarecer o orçamento. Ok? E vai ajudar-vos bastante. Bom, continuando aqui no tema. Ok. As marcas das torneiras, e isto eu já respondi lá no grupo. Também tem muito a ver com gosto. E estas são as marcas que eu aconselho. Infelizmente não temos... A Imex tem torneiras bastante bonitas, lindíssimas. Aliás, eu tenho em minha casa, mas fazem muito barulho. Tivemos alguns problemas já com o interior delas e já é 2 ou 3 situações que acontecem. E então é por isso é que eu não aconselho. Posso ter tido azar, ok, posso ter tido azar nas escolhas dos modelos, mas só estou a partilhar aquilo que aconteceu comigo, ok? Não estou a dizer para não comprar a IMEX, se vocês gostarem, se vocês tiverem boas referências dela, ok, força. Eu apenas estou a partilhar comigo o que é que aconteceu. Pronto. Agora, relativamente a esta imagem. A Carla Soares perguntou: que tipo de marca de revestimentos aconselham para revestir a parede desta foto? Que cuidados se devem ter na aplicação? Ok. Se eu consigo puxar para aqui. Ok, pronto. Se o revestimento for este, ok? Um revestimento cerâmico, normalíssimo. Aconselho o Margrés 60-60, o Marble, porque não é super barato, mas é barato e relativamente à qualidade tem uma peça com uma alta qualidade e com um preço incrível, um preço muito bom. Portanto, é o revestimento exterior que eu mais gosto de aplicar, porque dá muitas garantias e tem uma grande durabilidade. É o da Margrés, os 60-60, basta procurarem no catálogo. Se não o tiverem, digam-me que eu tento fazer chegar lá no grupo, porque nós temos uma muito boa relação diretamente com a Margrés e consigo facilmente ter acesso aos catálogos digitais, está bem? Se for o revestimento aqui, eu não sei que tipo de isolamento é que é ou qual é que é o acabamento disto, mas deduzo, se for capoto, é o acrílico, normalíssimo. Se não for, é reboco pintado com uma boa tinta, Cine, HD ou equivalente, Nova HD ou equivalente, porque as tintas Nova HD, aquilo dura uma vida inteira. Sei que são mais caras, mas dura bastante tempo, ok? Cuidados que devem ter na aplicação. Nesta, ok? É aconselhável colocarmos uma impermeabilização antes de o fazer. Pode ser uma impermeabilização monocomponente, não tem assim uma exigência muito boa, ok? Mas que tenha uma impermeabilização por trás, porquê? Porque quando a chuva bater no cerâmico, ok? Ele vai chupar a água para dentro do cerâmico e vai querer passar pela parede. Se encontrar um impermeabilizante, já nisso não acontece. Quanto ao cimento cola Flex, ok? Nós usamos o Weber M, o da Weber, o Classe M, o Flex, e não temos tido razão de queixa nenhuma. Isto porquê? Porque quando acontece nos revestimentos exteriores há muita patologia de babar. Ou seja, é a água que está nos materiais e que sai para fora e depois faz aqueles corrimentos brancos. Ainda só tivemos uma única vez esse problema, ok? Até à data, e já foi em 2019. Até hoje, nunca mais tivemos problemas nenhuns, ok? Se for revestimento em pedra, aí aconselho vocês a comprarem cola já feita, porque vem com a dose exata e dupla colagem, ok? Ou seja, dupla colagem no fundo é vocês meterem cola na peça e meterem cola na parede, ok? E isso ajuda bastante. A cola é bastante cara para colar a pedra, que é a XM, a que a gente usa é a da Weber, a XL, desculpe, a XL, já vem em balde, já vem feita, é muito cara, no entanto, dá garantias que aquilo fica lá uma vida inteira, ok? Até porque eles dão mesmo garantias disso. Bom, passando aqui
Olá, mais ou menos, qual é o valor metro quadrado para uma moradia normal, com cave, mais 2 pisos, considerando acabamentos normais, nada de luxo? Bom, e aqui o nosso querido Pedro Albuquerque, que é um ex-funcionário da Engie Cobra, já deu aqui uma dica, e com alguma razão. No entanto, para vocês fazerem um pequeno, uma pequena... vou passar isto para aqui, senão estamos aqui a ver conversas de outras pessoas. O que eu aconselho é vocês fazerem as contas com esta base. O valor do mercado atualmente varia entre os 1.300 e os 1.500 euros o metro quadrado, ok? Para as caves, e digo, se a cave for uma total rumos, estacionamento ou arrecadações, aí ok, vocês podem colocar este valor, mas na cave colocarem 650, metade do valor, 800 euros, para vocês terem uma noção de quanto é que poderá custar a vossa moradia, ok? É um valor muito próximo. No entanto, não levem isto a afinco, não levem isto como verdade, porque há sempre alguma coisa, imagina, se vocês colocarem piso radiante, se vocês tiverem isto que o Pedro está a dizer, que é colocar contenção de terras em toda a volta do lote, se vocês tiverem piscina, se vocês tiverem um bom sistema de aquecimento, pronto, isto já é tudo muito extras que vai aumentar e bastante o valor por metro quadrado, ok? Então, para isso é que o Pedro, com razão, falou sobre este tema. Quais as vantagens e desvantagens de ter as paredes exteriores de uma moradia revestida à cortiça projetada? A vantagem é aquilo que, tal e qual o ETICS, é eliminação das pontes térmicas. A desvantagem, para mim, poderá ser a fragilidade do acabamento, ou seja, nós passarmos lá e conseguirmos roçar com facilidade a cortiça projetada. No entanto, aquilo é misturado com argamassa, portanto, aqui também tem alguma resistência. No fundo, é quase igual ao capote, não vejo muita diferença, ok? Ao José Catarro. Ripado imita a madeira para o exterior. Exemplos. Numa fachada, aconselhamos o WPS ou alumínio. E porquê? Alguma marca que aconselha? Bom, WPS não aconselho. WPS, no fundo, é plástico. Ok? E o plástico levar com temperaturas altas em cima vai empenar, vai perder a cor, vai desfarolar ao final de uns anos. Portanto, eu não aconselho. Segundo, a marca WPS, vocês têm da Guazimato, por exemplo, eles são muito bons e têm uma boa solução. Podem ir ao site deles, eles têm lá as amostras que vocês conseguem tentar analisar qual é os acabamentos que eles têm. Relativamente ao alumínio, para mim é a melhor solução. Zero manutenção, dura uma vida, pode ser um bocadinho limitado às cores, no entanto, é uma solução bastante duradoura. Tem outra solução, que é o Thermowood, que sim é madeira, são madeiras que lhes é tirada quase a totalidade da umidade dentro da madeira, e então elas têm uma durabilidade bastante grande. A manutenção é muito pouca, estamos a falar se calhar tem que fazer uma manutenção por ano, e no fundo é dar uma proteção ao ripado. Não empena, é muito bom a ajudar termicamente a casa, porque também, tal como o WPS, funciona também como uma mini caixa de ar, e ajuda bastante termicamente as casas. Portanto, destas três soluções, para mim, a mais duradoura é o alumínio. Em termos de acabamento, gosto do Thermowood, o WPC não gosto. Ok? E relativamente ao grupo, acho que é tudo. Vou interromper aqui e vamos passar aqui então às perguntas aqui do grupo, aqui no chat. O Márcio Barros diz: o sistema ETICS deve ser pintado no fim. Há marcas que dão garantia de que o acabamento, porque no fundo, ou seja, a última camada do ETICS é o acrílico, e o acrílico já tem cor, ok? Pode vir com uma cor normal, ou pode vir com mas as cores só, ou seja, reformular aqui as ideias. As cores são escolhidas nos catálogos deles, não há a escolha como nós fazemos pelo NCS, dos catálogos das cores das tintas, tem que ser no catálogo deles, é uma cor muito específica e não há uma grande panóplia delas. Estamos a falar que se calhar uma variedade de 20 cores,
mais coisa, menos coisa. Dizem algumas marcas, pelo menos a Weber, garante que não perde a cor, ok? E não ganha verdete. O grande problema do acrílico, da camada de acrílico, é perder a cor ao final de muito pouco tempo, estamos a falar de um ano, ou vai perdendo a cor e ganhar verdetos, ganhar manchas e de umidade. Portanto, nós aconselhamos a pintar sempre. É uma solução cara, mas garante que vocês vão ter uma longevidade do acabamento do capote. Nós vemos aí muitas casas recentes com um ano de execução ou 2 anos e que parece que já têm 6 ou 7 anos, por este motivo, porque não foram pintadas, é só com o acrílico. Aquilo não quer dizer que esteja mal feito, nada disso, aquilo está bem feito. O que acontece é mesmo esta limitação do acrílico. No entanto, as marcas têm vindo a melhorar bastante isso e a Weber já garante que mantém a cor e não há o aparecimento de verdetes e de louros, ok? O João. Olá, quais são os requisitos para ter a licença de habitação? É possível acabar a casa e deixar os roupeiros para comprar mais tarde, entre outras coisas? Bom, os requisitos para terminar, para ter a licença de habitação é o seguinte. Os espaços, por menos, têm que estar minimamente habitáveis, ou seja, tem que ter pavimento no interior, tem que ter pavimento, tem que ter cozinha, tem que ter casas de banho, tem que ter essas coisas todas, ok? Não ter roupeiros não vejo que seja exigível, ok? Porque não é uma limitação, ok? Nós podemos não ter roupeiros, pode ser uma decisão nossa, na arquitetura não ter roupeiros, portanto não vejo problema nenhum, mas convém ter o mínimo de habitação, né? Portas, pavimentos, eletricidade e tudo mais. Na parte exterior tem que estar totalmente terminado e compatível com as telas, com os projetos iniciais. Se houver alteração, vocês têm que, ou se der para colocar em tela final, colocam em tela final. Se não der, as alterações têm que ser metidas primeiras à aprovação com o projeto de alterações e só depois é que é colocado uma tela final. Mas pelo exterior tem que estar tudo acabado. Pelo interior, há coisas que vocês podem deixar por acabar, ok? Nisso não vejo problema nenhum. O Ruben Rodrigues. Perto do mar, 4 km, qual a distância que o ferro deve ficar nos contactos da estrutura? Epá, isto é bué específico. Isto é quase uma dúvida técnica. Há umas distâncias mínimas, isso há no RSA, agora já no RSA é o Eurocódigo, ok? E essas distâncias mínimas estão no Eurocódigo. Eu não sei de cor, eu já deixei de ser projetista há muito tempo, e quando eu deixei de ser projetista, o que validava ainda era o REBAP e o RSA, eram as duas nossas bíblias. Portanto, relativamente a esta pergunta, o que eu posso aconselhar é vão ao Eurocódigo das estruturas e consultem qual é que é a distância que é exigida a este tipo de estrutura. Okay? Na caixaria, como evitar pontes térmicas utilizando a parede com tijolo térmico mais capoto? Do lado interior, abrir roços do tijolo térmico ou adicionar parede de pladur para não abrir roços. Pronto. Relativamente à ponte térmica, entre a caixilharia e o capoto, eu faço uma técnica que costumo usar nas nossas moradias, que no fundo eu levo quase o capoto junto, fica mesmo praticamente atrás do alumínio, ok? E aí não existe ponte térmica, ok? Na soleira, o que eu faço é a interrupção da pedra. Eu já acho que até inclusive tenho um vídeo desses no Instagram, que no fundo eu tenho uma pedra para o exterior e tenho uma pedra para o interior. E no meio das duas pedras eu tenho uma tira de XPS que faz a interrupção. E aí há uma continuidade para não existir uma ponte térmica, ok? Aí há uma interrupção e esse isolamento térmico fica mesmo por baixo do alumínio, ok? Outra questão do Ruben Rodrigues. Em termos térmicos, ETICs de lã mineral com a mesma espessura é melhor que EPS. A lã de rocha é sempre melhor do que o EPS. Se tiver a mesma espessura, é sempre melhor. No entanto, a sua execução é um pouco, tanto mais difícil, né? Porque a lã de rocha é mole e às vezes para garantir que nós ficamos ali com uma superfície totalmente lisa,
é mais difícil, mas é sempre melhor a Lando Rocha, ok? Tem uma melhor eficiência térmica do que o EPS. Ora, tela pitonada ou placa de XPS ranhurada, não, ou não é tão eficaz quanto a tela pitonada. A tentativa aí pode usar, tem que usar a ranhura virada para baixo. As ranhuras do XPS têm que ficar viradas para baixo. Isto é relativamente ainda a este tema da tela pitonada, que eu deduza. Portanto, sim, também pode usar. No entanto, eu continuo a achar que a tela pitonada é melhor porque o piton é mais alto e permite um muito melhor escoamento, ok? Enquanto no outro são rasgos, no fundo não deixa de estar assente na tela. Uau, uma interação boa. Márcio, força. Viva, boa noite. Olá, Márcio. Boa noite, tudo bem? Só uma questãozinha em relação à tela pitonada. Sim. Agora usa-se os painéis na cobertura Uhum. e usam os lances para suporte ou uma estrutura para suporte dos painéis. Uhum. A tela pitonada não irá sofrer com o peso dos lances ou com o peso da estrutura dos painéis? Não, porque se vocês colocarem os lances antes de colocarem o isolamento térmico, não tem problema. Não. Ok? No fundo, o que eu estou a dizer é colocam os maciços e depois metem o isolamento térmico à volta, porque não vale a pena meter aí os lances em cima do isolamento térmico, senão ele fica solto, fica totalmente solto. Ok? E então não aconselho. E não é só isso. Por exemplo, já há blocos. O nosso fornecedor dos painéis fotovoltaicos, do Luís Bernardes, ele tem os monoblocos que existem próprios para os painéis fotovoltaicos. E como os painéis fotovoltaicos estão todos ligados uns aos outros, aquilo nunca mais sai dali, aquilo é um peso gigante e o vento não consegue levar aquilo. E aquilo está só assente em cima da minha tela de impermeabilização, da tela de xisto. Aquilo não levanta. Mas nesse caso, como tu estás a dizer, é colocar primeiro os maciços e depois meter o isolamento todo à volta, ok? Só mais uma questão, se possível. Claro. Naquele exemplo da Carla Soares, daquela habitação, em que está meia cabo subterrânea, outra meia cabo à vista, Uhum. como é que se faz a transição da parte subterrada para a parte à vista? Isto em termos de impermeabilização. Em termos de impermeabilização, Sim. o que eu faço é eu levo a tela, eu coloco sempre tela, não sempre, ok? Antes não colocava e agora coloco, porque acho que a tela asfáltica continua a ser a melhor amiga que nós temos na construção, apesar de não ser ecologicamente fixe, porque é alcatrão, mas continuo a achar. No fundo imaginemos o seguinte, tu tens isto é terra, né? E aqui tu tens o teu edifício, e a cave vem até cá abaixo, certo? Tu aqui metes a tela asfáltica a vir desde cá de baixo até aqui, pelo menos 20 centímetros de altura, a fazer isto. Ok? E depois colocas um revestimento à frente. Isto te garante que tu tens isto tudo bem isolado. A água nunca te entra por aqui dentro. Ok. Faz sentido, Márcio? E as escolas conseguem aderir sobre esse revestimento? Conseguem. Sim, conseguem. Porque tu consegues rebocar. Ok? Antes de fazeres isto, rebocas. Ou seja, tu quando colocas a tela asfáltica, é antes mesmo de rebocares. Colocas a tela asfáltica agarrada ao tijolo e agarrada ao botão e depois é que rebocas à frente, porque aquilo aceita, ele consegue aceitar, ok? É aconselhável até meteres um bocado de rede e não sei o quê, que era por causa que é diferentes materiais, para não fendilhar, mas consegues rebocar, sim, não tem problema nenhum. Ok. A ideia seria revestir com pedra natural, Uhum. tipo desperdício, Sim, eu pequenas sei. dimensões. Sim, sim. Ok, então já percebo. Bem com a tela de alcatrão, basicamente forrar a casa toda, a parte de baixo. Exato. E depois... Sim, toda a parte de baixo, forras-a toda, pá, porque eu continuo a achar Exato. que é a melhor impermeabilização, porque a tela pitonada e o flito coto, imaginem, a tela pitonada, o flito coto é um primário, não é impermeabilizante, ajuda a proteger o botão, mas não é impermeabilizante. E depois metemos a tela pitonada a seguir. A tela pitonada, quando estamos a fazer o aterro, basta uma pedra maior, dar uma mocada com força na tela pitonada, já foi. Portanto, Sim, sim, sim. é o que é. Então, opá, a menos que vocês usem, na altura quando estiverem a fazer a estrutura das paredes da cave, coloquem o Penetron, que é um impermeabilizante por cristalização,
e vocês ficam com a cave toda impermeabilizada. E aquilo protege o botão, inclusive, ok? Aqui na minha zona estão a usar muito a tela de alcatrão e a seguir Uhum, estão a pôr o XPS, uhum, também faz um bocado de perfeito. proteção à tela de alcatrão. Impecável, impecável. Quem está a fazer isso, está a fazer bem. Pegando Ente- na aula que fez uma pergunta sobre ventiloconvetores Sim. e eu fui mal interpretado e passou para a parte das VMCs. Uhum, Eu conheço uma casa em que eles sim. fizeram os ventiloconvetores de teto por Uhum, conduta, uhum, em que o ar está a ser projetado para a habitação, para a divisória, numa zona e está a ser aspirado na outra zona, ok, que é ok, para ver mas um isso lá fluxo está. para ver um fluxo de ar, um fluxo cruzado de ar Ok, então, mas isso é os próprios equipamentos que já fazem de VCM também, ou de VMCs, que é no- os no- ventiloconvectores de teto. sim, é de Ok. teto, e depois Pois, e tem de a conduta projeção são por conduta. diferentes dos ventiloconvectores tipo ar-condicionado, porque Não, não, também eu há estava a falar ventiloconvectores tipo mesmo ar-condicionado. os que estão embutidos, estão escondidos, vamos dizer assim. Uhum. Exatamente, Não- pronto. Então isso é um sistema de ar de AVAC, ok? Chama-se o sistema de AVAC. Porquê? Porque tem ventilação e ar-condicionado misturado. Faz as duas funções. Ou não, seja, faz... aquilo basicamente funciona se pula pela bomba de calor, Uhum, em que a própria bomba de calor faz o frio, uhum, a água fria, né? E faz uhum. a água quente. Basicamente ela funciona-se Sim. por isso. A É única, como um hotel, é igual. eh, Os hotéis, eh, quando o nós único, vamos aos quartos de o único hotéis, temos senão, isso assim. o único senão que me disseram, como aquilo tinha aspiração, vamos dizer assim, Uhum. muito, muito perto do chão, é que podia a conduta encher-se de coton e essas pequenas Pois é, coisas. ou seja, o sair o ar, a extração do ar normalmente fica no teto, junto mais ao teto e não junto ao chão, até porque o calor sobe. E Eu então, estou a dizer a aspiração para o ventiloconvetor. a Aquilo, aspira-se. Sim, aquela conduta, aquela casa está projetada em que é tudo por condutas. O ok. ventiloconvetor está escondido. Uhum, O que sai do ventiloconvetor vai para uma conduta, se não estou em erro, perto das cortinas, da sanca da cortina. uhum, E é aspirado na outra parede, a parede em frente, por uhum. umas grelhazinhas que estão junto ao chão. Quem me Estranho. disse, quem me disse isso diz que era para obrigar o ar a cruzar a divisão de um lado ao outro. Ok. Para não Mas tu haver achas só. estranho estar a ser uma extração junto ao chão? É, para mim é novidade. Porque eles Não... dizem por causa pensa mais, do ar quente. Como o ar quente tem tendência a subir, Uhum. assim ele é obrigado a descer ou ser puxado para o ventiloconvetor novamente. Ok, se isso tem que haver uma diferença de pressão. Ok. Sei que na altura mudaram Gostava o de ver, projeto, era para sim. ser piso radiante, mas depois mudaram completamente o projeto Uhum. e optaram por esse sistema. Ok, O ok. que, o que roubou imenso espaço à casa. É muita Exatamente. conduta. Baixou o teto de falso, de certeza, bastante. Bastante. Por menos 30 centímetros tem que ter. Ficou com 2,5, 2,40 a habitação. Pois, é o mínimo. É Ficou o com mínimo de uma 2,40. habitação. Yeah. Aí já tem que ser considerado quando se é esse tipo de solução, já tem que ser considerado na altura quando se está a executar a estrutura, que é para quê? Para subir a estrutura, mas depois também temos essas condicionantes da Cércias e não sei o quê, e pronto. Às vezes Em não é fácil relação, também. em relação ao ético de ser pintado, era mesmo por causa do bordete. Aqui na nossa zona, Uhum. a zona norte, Uhum. o que se vê muito nas casas é mesmo o verdete nas paredes, a Se parede tiverem escura. disponibilidade é pintar, ponto. As Ah, marcas dizem muita coisa, mas eu, pá, ver para crer. foram como disseram, porque eu trabalho um bocado no ramo da construção Uhum. e disseram-me isso. Eu acho que sim. Por isso Acho é que que eu sim. fiz a pergunta a quem. Eu também não pintava, pá, e agora pinto todas. Mesmo que não esteja, ou seja, eu coloco logo no orçamento já a pintura. Eu sei que fica mais caro, mas eu tenho a garantia que aquilo dura muito mais tempo. Pô, mas é a duração da tinta. Pelo menos isso. Exatamente. Ok, Obrigado, muito bem. Márcio. Obrigado. Ah, bom, continuando, eu acho que para clarificar melhor a questão da queixa, fica. Isto foi agora, só para clarificar melhor a questão da caixilharia. O capote fica debaixo da caixilharia ou fica contra a caixilharia? O capoto fica logo a seguir à caixilharia. Ou seja, isso eu consigo explicar aqui. Isto visto de corte em cima. Nós temos as paredes
Depois temos aqui um membro onde vai fixar a janela. Vocês não estão a conseguir ver, não, tem que ser mais acima. Desculpem. Bom, aqui está. Imagina, tem aqui a janela, ou seja, isto é o corte da janela. Depois tem aqui um membrozinho que a gente faz para poder segurar a janela. O capoto vem assim, faz assim, aqui, e depois desdobra para aqui, ok? Faz isto assim. A janela é fixa aqui, assim. Aqui, no maciço, temos aqui a janela, ok? E aqui nós fazemos a ponte térmica. Não existe ponte térmica. Porquê? Porque há uma continuidade. Ela aqui depois encontra a janela, ok? Claro que existe aqui uma mini ponte térmica que é o alumínio, né? Mas o alumínio, se tiver quarto térmico, normalmente tem aqui dentro o quarto térmico, pronto, deixa de existir a ponte térmica com isto, ok? E depois fazemos exatamente igual na soleira ou no peito, para que não tenha problemas. Mas há um vídeo que temos no Instagram, vocês podem lá pesquisar no Eu Respondo, acho eu, e tenho lá isto a explicar, tintim por tintim. É mesmo em vídeo, foi numa obra que eu fiz, e está lá tudo explicado. Olá, podia fazer um resumo de cuidados a ter para moradias em banda, em relação a isolamentos acústicos e construção das paredes que vão colar às do vizinho. Muito obrigado pelo workshop e pela tua disponibilidade. De nada, João. João, nas moradias minadas, aí não tens muita solução a não fazer uma parede dupla. Ok? Não dá para fazer escapote, porque a tua estrutura vai estar colada à outra. Não vai estar colada porque tem que ter uma junta de dilatação. Mas aí não há muito a fazer. O que eu aconselho é, em vez de colocar em XPS, coloquem lã de rocha. Uma lã de rocha densa, porque o que define a acústica na lã de rocha é a densidade e não a espessura. Okay? A espessura é para a térmica, a densidade é para a acústica. Portanto, uma lã de rocha bem espessa, colocam. Se quiserem colocar uma membrana acústica em toda a parede antes de colocar a lã de rocha, também é uma boa solução. Mas dificilmente com lã de rocha vocês vão conseguir ouvir alguma coisa um do outro, a menos que vocês estejam a bater e aos gritos, e mesmo assim acho que é difícil ouvirem alguma coisa, ok? O bater sim pela percussão, agora o som de falar, provavelmente vocês não vão ouvir nada. Uma boa lã de rocha ou uma manta acústica ajuda bastante a melhorar isso, ok? Agora, no caso de colocar painéis numa casa já pronta, pode-se colocar os lancis por cima ou deverá ser feito de outra forma? Ok, numa casa já feita, eu não sei qual é que é o tipo de cobertura, mas deduzo que esteja-me a falar de lancis que seja uma cobertura plana. É aquilo que eu estava a falar há bocado com o Márcio. Existem uns maciços onde são afixados os painéis, e os painéis, como estão ligados uns aos outros, acabam por ser um bloco completo e aquilo não sai dali. Aquilo nem precisa estar aparafusado em lado nenhum. O próprio peso, porque os blocos são pesados, aquilo é blocos de betão pesadíssimos, mas como estão agarrados aos vários painéis e são vários blocos, aquilo funciona com muito peso e o vento não o consegue levar dali. Okay? É muito difícil que isso aconteça. Portanto, sim, pode ser colocado. Agora, não vamos colocar os blocos numa zona irregular. Temos que arranjar forma de eles estarem numa zona regular. Se você tiver seixo rolado, o que é que tem que fazer? Tem que desviar o seixo rolado. Se tiver o isolamento térmico, tem que dar um cortezinho no isolamento térmico para o maciço assentar em cima de uma zona firme, para não estar balanceado, e até porque os painéis convém estar a nível, com uma certa inclinação. Portanto, não vejo problema nenhum. Tudo é execuível. Na construção tudo é execuível. Até o impossível às vezes é feito, que eu às vezes vejo com cada coisa. Até o impossível é feito. Portanto, qualquer coisa é execuível. E pronto, eu acho que está tudo. Eu acho que está tudo. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém quer fazer mais alguma questão. Se não, mais uma vez, muito e muito obrigada por estes dias, foram incríveis. Tenho muita vontade de continuar a fazer este tipo de coisas, porque já percebi que
muitas vezes o que vocês pretendem ou o que vocês querem tem a ver com alguém que vos diga o que fazer e não serem vocês a fazê-lo. Já percebi isso, e vamos aqui encontrar uma solução para dar resposta a isso. Aliás, nós já a temos, já confesso que já tenho essa solução. A parte das consultorias resolve muito bem esta situação, porque isto que está aqui pode ser feito in loco, pode ser feito pessoalmente, pode ser feito através do telefone, através dos serviços de consultoria que eu tenho disponíveis, e é por aí que eu aconselho a todos também a visitarem a nossa página do Instagram. Entram lá na nossa bio, tem lá o link em que tem a parte das consultorias e vocês conseguem consultar. O curso ainda está aberto, claro. Quem quiser se inscrever, era incrível, porque também quero fazer isto muito, e acho que também é uma mais-valia para todos vocês. Olha, entretanto apareceu aqui mais uma dúvida. Vasconcelos, força. Olá, Hugo, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, desculpa, eu coloquei as perguntas no chat, mas acho que tu não viste. Não Mas- vi. Oh, desculpa, mas sim, então está aqui. Olha, está aqui, mas sim, agora diz. Agora já não vou ler. Ok, obrigada. Pronto, então era para saber que tipo de soluções é que existe para evitar aquele desperdício de água. Quando se aquece a água do duche, está sempre aquele desperdício em água fria. Ok, Pronto, o sistema tem a bomba de calor para aquecimento das águas sanitárias, ok. sistema de recirculação, que é interessante do ponto de vista financeiro e da eficácia, ou se existe outro tipo de soluções que acho mais interessantes. Eu sou totalmente de acordo com a circulação de retorno, ok? Ou seja, no fundo, o que é a tubagem de retorno? A tubagem de retorno é uma tubagem que vai paralelo à tubagem de água quente, em que vai desde o ponto de alimentação até ao ponto mais longe da instalação. E isto faz o quê? Faz com que a água quente circule, e essa circulação pode ser feita de duas formas. Ou vocês colocam um relógio na bomba circuladora, em que vocês definem o horário que mais utilizam, ok? Ou seja, imagine, caso prático. Vocês, por norma, chegam a casa às 7 da noite, ou às 6 da noite. Vá. Então colocam no relógio a trabalhar a bomba a partir das 6. E a água começa a circular. Começa a circular. Quando vocês forem para tomar banhinho, abrem a torneira e a água está quente. Há outra solução, que é terem um programador de forma, com o telemóvel. A Shelly, por exemplo, faz muito bem isso, em que vocês, através do telemóvel, podem programar a que horas é que vocês querem que a água comece a circular. Ou então também tem a solução física, em que vocês colocam o interruptor dentro da casa de banho. No interruptor é um botão de impulso, em que vocês chegam lá, ok, olha, eu vou tomar banho, daqui a 10 minutos vou tomar banho. Carregue no botão e a bomba circuladora começa a circular a água quente. Quando vocês ligam a torneira, está a água quentinha logo. Ok? Desperdício zero. Por último, existem também as bombas inteligentes, que elas começam, nos primeiros tempos, elas circulam a água a qualquer hora, mas elas depois começam a decorar quando é que a água é utilizada. E então ela começa-se a reprogramar sozinha. E então, quando vocês necessitam de água, ela já sabe, e então ela começa a trabalhar. Ok? Há estas 4 formas de fazer isso. Mas sou totalmente de acordo com a tubagem de retorno, de recirculação da água quente, porque ao final do ano são muitos litros de água. Muitos litros de água. Okay? Aquele 1 minuto que a gente estamos ali à espera conta muito. Conta muito para isso. Ok? E já agora só uma dúvida, em termos de investimento, pronto, monetário, é uma solução muito cara ou é Não, estamos a falar numa ordem dos 1.500, 1.600 euros, já com a bomba incluída. boa? Olha, e por último, só para perguntar, como é que eu posso aceder àquela Excel que vocês partilharam na terceira sessão? Podes mandar mensagem lá por WhatsApp e a gente envia-te o fecheiro. Pronto, assim às vezes é mais fácil. Boa, obrigada. Nada.
Obrigado, até logo, beijinhos. Ah, ok, são só vocês a agradecer. Obrigado a nós, mais uma vez. Obrigado do fundo do coração por todos aqueles que se mantiveram, principalmente mantiveram-se desde o primeiro dia até o último. Consigo ver aqui, os que estão aqui foram quase estes todos. Eu espero ter-vos ajudado imenso. Alguma dúvida que vocês tenham, estejam à vontade, estamos disponíveis para continuar a ajudar-vos e até um dia destes. Obrigado e boa noite.